Enem 2013, questão 154, caderno azul, que diz o seguinte: a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão. Aí ele dá aqui, ó, a expressão que representa essa força de atração entre duas massas, tá? Onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, no caso dos corpos que se atraem, tá? D, a distância entre eles. G é a constante universal de gravitação. E F é a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites. Então, ele fala aqui que a trajetória é circular de cada um desses satélites em relação à Terra. Tá? Esses 5 satélites, inclusive, têm mesma massa e eles orbitam a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada um desses satélites em função do tempo? Então, o gráfico é força em relação ao tempo, tá? O que a gente pode observar aqui? Que esses satélites estão orbitando ao redor aqui, ó, da Terra. Tá? E perceba que cada órbita de cada satélite, ela é igual, ou seja, a distância em que o satélite está da Terra, né, individualmente aqui cada um, é a mesma a qualquer tempo, ou seja, independente do tempo que você for analisar, a distância é constante entre cada um desses satélites e o centro da Terra, né? Então, a distância entre cada um desses satélites e o centro da Terra é a mesma. Consequentemente, a qualquer tempo que você analisar, a força de atração entre esse satélite e o centro da Terra, né, no caso a Terra, será a mesma. Como o gráfico está em função do tempo, a gente já consegue descartar logo 3 alternativas. Onde, nessas 3 alternativas, por exemplo, aqui na letra C, a gente percebe que à medida que o tempo vai passando, ó, a força de atração ela vai alterando. Da mesma forma, a letra E, à medida que o tempo vai passando, a força vai alterando. A letra D também, à medida que o tempo vai passando, a força vai alterando. Essa força de atração, ela não muda. Como eu falei, a distância do satélite ao centro da Terra, ela é constante, tá? Consequentemente, a força gravitacional, ela terá uma intensidade constante. A gente já consegue eliminar esses 3 gráficos, ou seja, essas 3 alternativas, tá? Então, o que vai fazer diferença em relação à força de atração da Terra entre cada um desses satélites, sabendo que cada um deles tem a mesma massa? A única coisa que vai fazer a diferença é a distância em que esses satélites se encontram do centro da Terra. Pois se você observar aqui na expressão que ele deu, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que esse satélite se encontra da Terra. Portanto, o satélite que está mais próximo da Terra é o satélite que vai sofrer uma maior força de atração. E o satélite que está mais distante da Terra é aquele que vai sofrer uma menor força. Se a gente for analisar aqui, ó, o satélite A está mais distante, depois seguido pelo satélite B, seguido pelo satélite C, D e E. Tá? Então, como é que a gente vai analisar isso? Satélite A, satélite B, C, D e E. A força que o satélite A de atração, vai sofrer de atração em relação à Terra, ela é bem menor do que o satélite B vai sofrer, que é consequentemente menor do que a força que o satélite C vai sofrer, que é menor do que a força que o satélite D vai sofrer e que é menor do que a força que o satélite A vai sofrer, o satélite E vai sofrer. Consequentemente, o satélite que vai sofrer a maior força de atração, né, com relação à Terra é o satélite E. E é isso que a gente vai buscar aqui nessas 2 alternativas que nos restaram. Tá? Por exemplo, aqui na letra A, ele está dizendo que o satélite que tem aqui, ó, a maior força, né, pelo gráfico, seria o satélite A. Então já está errado, porque o satélite que vai sofrer a maior força de atração é exatamente o satélite E. E isso está aqui, ó, na letra B. E corresponde exatamente ao que a gente identificou, seguido pelo satélite D, satélite C, satélite B, e o satélite A é aquele que realmente vai sofrer, ó, a menor força. Lembrando que essa força é constante em relação ao tempo. Consequentemente, a resposta adequada é a alternativa B.